E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Eu finalmente pressiono mais para que minha esposa não tenha contato com seus pais tóxicos o mais rápido possível. Ok, pessoal, vocês têm acompanhado minha situação nos últimos dias e acho que finalmente estou progredindo. É uma mistura de alguns dos meus outros posts com material novo perto do final. Para contextualizar, minha esposa concorda comigo, meus sogros são déspotas monstruosos e covardes, que alimentam a toxicidade. Se algo que você faz não se encaixa na visão estreita deles sobre como as coisas devem ser feitas e acontecer, eles não vão lhe dizer diretamente, eles vão falar com outra pessoa e exigir que façam algo a seu respeito. Quando minha esposa morava com eles, antes de nos casarmos, eles usurparam o papel dela como mãe e praticamente a relegaram à posição de irmã mais velha em relação aos próprios filhos. Eles adotaram meu cunhado quando ele era bebê e o trataram como um príncipe durante toda a vida. Por exemplo, ele ainda está desempregado aos 30 e poucos anos, mora com eles sem pagar aluguel, tem permissão para passar o dia todo se divertindo nos parques da Disney Universal à vontade, e eles toleram as birras dele quando ele é solicitado a fazer tarefas domésticas como lavar a louça, tirar o lixo, etc. Enquanto isso, minha esposa e meus filhos são obrigados a fazer todas as tarefas que ele deveria fazer, além das próprias tarefas, e ainda cuidar de toda a lavanderia da casa, cozinhar as refeições, e garantir que o cunhado receba uma porção extra porque ele precisa, manter a casa arrumada e nem pense em reclamar, porque estamos deixando vocês ficarem aqui por pura bondade. Ah, e o aluguel, as contas de serviços públicos e a unidade de armazenamento com todas as suas coisas custam $700 por mês, mais qualquer outra coisa que decidirmos que você deve pagar. Não se atrase com nosso dinheiro. Fui dispensado do serviço ativo em agosto do ano passado e infelizmente não tínhamos um lugar para onde voltar. Nossos respectivos pais concordaram em nos dar abrigo, para não sobrecarregar financeiramente nenhum lado da família, até que pudéssemos nos reerguer e juntar nossos recursos para reconstruir nossa família como uma unidade. É um pouco difícil fazer isso quando estão cobrando da minha esposa os olhos da cara por qualquer coisa que querem. Eu entendo contribuir para o aumento no custo dos serviços públicos devido ao aumento no número de pessoas na casa, mas parece que eles estão inventando tudo o que podem para garantir que mantenham sua mão de obra gratuita para a casa. Nada do que essas pessoas já fizeram por nós veio sem um preço ou obrigações anexadas. Não podemos esquecer de mencionar como eles continuaram pressionando a me deixar nos primeiros anos do nosso casamento para voltar com seu ex tóxico e covarde, que traiu minha esposa enquanto namoravam. Acidentalmente acabou transando com uma antiga amiga dele quando passou a noite na casa dela após ajudá-la a se mudar. Fez coisas com minha esposa depois que terminaram que não posso mencionar sem que a postagem seja banida, e ela nunca disse nada porque sabia que seus pais não acreditariam nela e provavelmente a culpariam pela situação. Ameaçou bater no meu filho até que a homossexualidade fosse curada se um dia fosse descoberto que ele é gay, ele não é, mas isso simplesmente não é aceitável. Assumia o papel de pai apenas quando havia pontos positivos para ele com as crianças ou quando havia boa publicidade. Nenhuma das crianças é dele, mas ele exigiu falar com seus filhos, praticamente forçando-os a chamá-lo de pai na minha frente depois que a mãe deles e eu nos casamos. É um homem cristão exemplar que relatava a eles tudo o que minha esposa fazia e que ele considerava inadequado ou imoral, porque sabia que eles a pressionariam, a manipulariam emocionalmente ou a culpariam até que ela se ajustasse. Depois de sofrer tudo isso por anos, sem mencionar o desrespeito flagrante em relação a mim apenas porque não me submeto e não me curvo aos caprichos deles, finalmente cheguei ao limite. Porque sei que toda essa lavagem cerebral e pressão psicológica transformaram a coluna vertebral da minha esposa em gelatina complacente sempre que surge a perspectiva de desafiar ou enfrentar os pais dela, ela começou a depender de mim como seu apoio emocional. As coisas estão chegando a um ponto crítico recentemente, e com a notícia de que as duas crianças mais velhas virão conosco em um cruzeiro para a Jamaica no verão, mas como você não pode contribuir para cobrir os ingressos seus, do seu marido e do seu filho pequeno, você ficará nos Estados Unidos. Vamos calcular quanto custará fazer todas as coisas que eles querem e enviaremos a conta para você. Cheguei ao limite. No telefonema que tive com ela mais cedo, não querendo parecer autoritário demais ou como se estivesse conduzindo a vida dela, mas percebendo que isso não pode continuar apenas porque ela não tem coragem de enfrentar a situação, eu disse claramente: querida, eu te amo, e é porque eu amo você e as crianças que estou dizendo isso. Com ou sem seu consentimento, porque você claramente não consegue reunir forças para enfrentar seus pais, assim que pudermos, nós vamos romper todo o contato com essas pessoas. Eles não foram nada além de tóxicos, controladores e desprezíveis durante todo o tempo em que estamos casados.
Eles nunca me respeitaram porque eu não lhes dou o que eles acham que têm direito de mim. Eles tratam você e as crianças como escravos enquanto permitem que seu irmão seja livre para fazer o que quiser. Eu sei que é difícil ouvir, eu entendo, mas sempre fui sincero com você. Pela sanidade de todos nós, pelo nosso casamento e pela sua saúde, não podemos permitir que essas pessoas continuem em nossas vidas. O telefone fica em silêncio por um minuto enquanto ela processa isso. Ela, eu sei, e você está certo. Mas, por quanto tempo dura nenhum contato? Querida, você tem formação médica, então vou explicar de um jeito que você entenderá. Quando você encontra um câncer em um corpo, você deixa apenas um pouco dele ou extirpa completamente pela saúde do corpo como um todo. Porque é isso que essas pessoas são, querida, um câncer, simplesmente. Ela, eu sei, mas se minha avó pudesse ver tudo isso acontecendo, ela ficaria indignada se ouvisse a gente falando sobre isso. Querida, e se ela ainda estivesse aqui, tenho certeza de que ela também consideraria as ações dos seus pais igualmente condenáveis. Entendo que você amava sua avó, mas você não pode se apegar a ideias antiquadas de alguém que foi criado de maneira diferente e sofreu infortúnios diferentes dos seus em uma época diferente. Desta vez, você precisa fazer o que é melhor para você. A ligação terminou pouco depois disso, mas sinto que talvez tenha sido muito duro com minha esposa. Estou errado nisso? Um membro da equipe, M, tentou forçar-se sobre outro membro da equipe, o F, e ela optou por não registrar queixa. Isso não me pareceu certo. Como introdução, moro em um país que emprega uma grande força de trabalho estrangeira expatriada, em praticamente todas as indústrias e em todos os níveis. Para alguém se mudar para cá para trabalhar, é necessário ser patrocinado por uma empresa ou pelo indivíduo que os está empregando. Sou proprietário e opero um pequeno restaurante aqui e emprego mais do que um punhado de estrangeiros como garçons, faxineiros, equipe de cozinha, motoristas, etc. Então, aqui está a história. Eu estava relaxando no sofá, aproveitando o final de semana, quando recebo uma ligação me dizendo que uma de nossas funcionárias patrocinadas, uma garçonete, vamos chamá-la de Janice, foi pega se expondo indecentemente, essencialmente. Resumindo, ela foi pega se envolvendo com um rapaz em uma cabine privativa de um restaurante local. Basicamente, a polícia os pegou em flagrante enquanto estavam se acariciando intensamente. Eles estavam totalmente vestidos, mas o rapaz com quem ela estava, ou praticamente em cima dele, estava com suas partes íntimas expostas. Acontece que ele trabalha no restaurante 2 portas abaixo de onde ela trabalhava. Depois de uma breve repreensão e ameaças de levar a situação adiante e deportá-los para assustá-los o suficiente, eles os deixaram ir, mas não antes de assinarem um documento do tipo compromisso prometendo nunca repetir a ofensa, ou então, basicamente uma advertência leve. Todos puderam voltar para casa, mas não acaba aqui. Naquela noite, algo clicou na minha mente e tive o pensamento, como e por que a polícia os encontrou em uma cabine privativa nos fundos de um restaurante antes mesmo dos funcionários do próprio restaurante? Então, liguei para o restaurante no dia seguinte, pensei que talvez eles os tivessem chamado imediatamente por algum motivo. Ou talvez o casal tenha ficado agressivo quando os funcionários pediram para eles pararem e acontece que os funcionários não perceberam nada. Na verdade, até aquele dia, a polícia nunca havia ido a esse restaurante, e quando foram, simplesmente entraram, foram direto para as cabines dos fundos onde os dois estavam sentados e entraram sem cerimônia. Eu percebi que isso significava que alguém devia tê-los visto e chamado a polícia sem rodeios, e a pergunta era quem? Decidi falar com Janice. Eu queria falar com ela de qualquer maneira naquele dia, tanto para verificar como ela estava e obter sua versão da situação. Também tive aquela conversa de empregador do tipo você sabe que fez algo estúpido e a tranquilizei dizendo que ela manteria o emprego. Eu também queria perguntar a ela quem ela achava que a denunciou, sem hesitar, ela disse que devia ter sido Sammy, um dos nossos motoristas. Por que você acha que foi o Sammy? Perguntei. Ele foi quem me deixou no restaurante naquele dia. Ele pode ter visto minha amiga entrar logo depois de mim e chamou a polícia para nós, ela disse. Eu sabia que a parte dele tê-la deixado era verdade, pois era literalmente o trabalho dele o único meio de transporte gratuito para ela. Bem, isso parece um pouco drástico. Por que ele faria isso, mesmo que tivesse visto você fazer algo? Perguntei. Ela afirmou que era porque ele estava com ciúmes. Aparentemente, ele estava realmente interessado nela e continuava tentando levá-la para a cama, ela disse. O que realmente me deixou indignado foi quando ela me contou que ele realmente tentou forçar-se sobre ela uma vez, e ela o repeliu, e que ele não tentou nem disse mais nada desde então, exceto ser muito frio e curto com ela. Minha resposta imediata foi, por que diabos você não me contou ou a um dos seus gerentes imediatamente?
Ela disse que lidou com isso do jeito dela, e parou. Além disso, ela não queria que ninguém fosse demitido por causa dela, e não queria nenhuma interação com as autoridades, então decidiu não fazer disso um grande problema desde o início. Ela também se recusou a apresentar uma queixa formal contra ele, o que eu a aconselhei a fazer. Sua recusa me deixou ainda mais furioso. Esse cara sairia impune. Agora, claramente, eu estava prestes a demitir o Sammy, mas em minha mente, isso não era suficiente. Alguém tentar estuprar uma pessoa e não ter problemas por causa disso? Não estava certo para mim. Mas parecia que era algo com o qual eu teria que conviver. Obviamente, minha próxima conversa do dia foi com Sammy. Meu objetivo era confrontá-lo com as acusações. Chamei-o para o meu escritório. Eu não sabia muito bem por onde começar, então comecei com, obviamente, você ouviu falar do que aconteceu com a Janice neste fim de semana. Ele caiu na armadilha imediatamente. Ouvi falar, veio a resposta inesperadamente orgulhosa de um Sammy orgulhoso pra caramba e radiante, eu denunciei. E é aqui que começou a ficar extremamente satisfatório. Veja bem, há alguns anos, desde que conheci Sammy, de vez em quando ele mostrava para todos nós fotos de sua esposa, que estava morando com sua mãe em sua terra natal. Ela era mais jovem do que ele e muito bonita, mas infelizmente estéril, o que aparentemente é o motivo pelo qual ela se contentou com um velho como ele. Ele estava tão orgulhoso de como ela era bonita. Ele também se dizia um homem religioso devoto. Então perguntei, e por que chamar a polícia? Ele respondeu, depois que a deixei, esperei para ver com quem ela estava se encontrando, porque ela é uma mulher encrenqueira. Quando vi o homem entrar depois dela, chamei a polícia porque o conheço e ele é casado, e isso vai contra as leis de Deus e dos homens. Estou sorrindo agora, eu sabia que o peguei. Por que fazer isso em vez de ligar para o seu gerente direto, ou até mesmo para mim, e antes mesmo de ver por si mesmo o que eles estavam fazendo exatamente? Por que tornar isso um problema meu e da empresa? O que ela faz em seu próprio tempo? Silêncio. Ele abaixa a cabeça, contando seus sapatos. Sammy, eu sei por quê. Eu sei o que você fez. Janice acabou de me contar. Estou enojado com você e lamento tê-lo contratado. Ele teve a audácia de murmurar, eu só tentei uma vez, senhor. Eu quase o esbofeteei. Enfim, eu o demiti, entreguei a ele uma passagem só de ida para casa, que era em 4 horas, e disse para ele sumir. Aqui é onde eu tenho minha vingança nem um pouco mesquinha. Eu tinha o número do telefone fixo dele guardado em algum lugar desde que o contratamos. Estava em seu currículo. Eu sabia disso porque liguei para ele lá para entrevistá-lo antes de contratá-lo pela primeira vez. Esperei até que o voo dele decolasse e disquei o número. Eu presumi que ou sua mãe ou esposa atenderiam a ligação, mas eu estava torcendo pela última opção. Meus desejos foram atendidos. Olá, senhora Sammy. Sou o empregador do seu marido. Bem, seu ex-empregador de qualquer maneira. Só para que você saiba, eu o demiti algumas horas atrás e ele está em um voo de volta para casa neste exato momento. O número do voo dele é X. Ele vai chegar às X horas. Apenas para que você esteja ciente, fui obrigado a demiti-lo porque ele tentou estuprar uma colega de trabalho com metade da idade dele. Lamento. Eu disse, e desliguei imediatamente, mas não antes de ouvi-la soltar um gás de choque. Cara de nerd. Stalker intitulado afirma que sou sua esposa e é o dono do meu computador. Bom, a mesquinharia não tem fim. Como eu já postei várias vezes, preciso escrever um livro. O ex-namorado e pai do meu sobrinho, Ken, está me perseguindo atualmente. Ele até foi tão longe a ponto de assediar minha filha adotiva na pré-escola. Ele tem feito coisas clássicas como me seguir de longe, ligar para mim de números aleatórios e até tentou entrar na minha casa uma vez. Eu não estava lá, decidi ficar em outro lugar por segurança até me mudar completamente do estado. Independentemente disso, na maior parte do tempo, nada tão grave quanto ele se aproximar da minha filha aconteceu até a loucura desta manhã. Decidi comprar um novo PC para meu parceiro como presente de Natal. Nós adoramos videogames, mas o computador que ele tem está um pouco antigo. Então decidi surpreendê-lo e comprei um desktop muito bom com uma Nvidia 3080. Isso foi caro, mas ele tem sido meu apoio durante toda a confusão com minha irmã e ele até é a razão pela qual conseguirei adotar minha filha adotiva. Configurei o PC para retirar na loja Bluetech Emporium. Bem,
Você não vai acreditar que eu nem tinha terminado meu café quando recebo uma ligação do atendimento ao cliente dizendo que havia um homem lá alegando ser meu marido e gritando com a pessoa responsável pela retirada porque eles não lhe deram meu pedido. Obviamente, eu disse a eles que não era casado e que iria retirá-lo pessoalmente mais tarde, depois do trabalho. Eles me pediram para ir lá resolver isso, já que iriam conferir os documentos de identidade para comparar. Agora, um pequeno detalhe que quem não sabia é que eu mudei meu nome há menos de um ano para remover o sobrenome do meu pai biológico. Eu planejei isso por anos, mas esperei até meus avós e minha tia paterna falecerem. Eu sabia que isso partiria o coração deles se eu fizesse isso quando estivessem vivos. Meu nome agora é o do meu padrasto e da minha mãe. Quando cheguei lá, ele estava gritando com um pobre atendente, agitando um documento de identidade dizendo que os nomes correspondiam. Após explicar para a segurança da loja a situação, ele me acompanhou para falar com o gerente. Eu costumava trabalhar nessa loja há muito tempo, então eu estava em bons termos com aquele gerente. Ele realmente conhecia meu antigo nome, mas como não correspondia ao sistema deles, não importava. Quem começou a me xingar, me chamando de todos os insultos possíveis. Ele até tentou jogar um suporte de fita adesiva, mas os rapazes do balcão pegaram antes que ele conseguisse alcançá-lo. Eu tentei não me envolver com ele, a única coisa que eu disse diretamente foi para ele me deixar falar quando ele não parava de gritar. Ele continuou, dizendo coisas assustadoras como se eu lhe devesse isso. E que ele tinha direito às minhas coisas desde que eu peguei a casa dele, o que não fiz, nem era minha. Eventualmente, ele só saiu quando os funcionários da loja chamaram a polícia. Eles não poderiam mantê-lo na loja mesmo se quisessem, isso vai contra as políticas deles. Eu fiquei até a chegada da polícia e relatei todas as outras situações com esse homem, todas as ligações que fiz sobre ele me perseguindo, inclusive a ordem de não contato. Ainda assim, o policial disse que, como ele é pai do bebê da minha irmã, isso claramente era uma questão doméstica e tudo o que ele recomendou foi que eu trocasse minhas informações de contato e as fechaduras da minha casa. A loja queria prestar queixa, mas como tudo o que ele fez foi causar uma cena, tudo o que foi feito foi proibi-lo de entrar no prédio no futuro. Eu peguei meu PC e o segurança me acompanhou até meu veículo, então não tive outro encontro. Apenas por precaução, eu e meu parceiro trocamos de carro mais tarde no dia, quando fomos buscar minha filha. Como parece que a polícia não fará mais nada por enquanto, estou planejando continuar com meu plano. Vou partir neste fim de semana para celebrar as festas com a família que minha irmã não conhece pessoalmente, e uma vez que as festas acabarem, a adoção da minha filha estará perto de ser finalizada, então vamos nos mudar para um lugar bem distante. Para as pessoas curiosas sobre por que ele tinha um documento de identidade com meu antigo sobrenome, minha suspeita é de que seja uma identidade falsa. Meus meio-irmãos e eu costumávamos ter o sobrenome do nosso pai biológico, então ele poderia tê-lo conhecido através da minha irmã. A Mary, 2 dos meus irmãos e eu somos os únicos que decidiram mudar nossos nomes, porque não queremos ter nada a ver com o legado do nosso pai biológico, por mais bobo que pareça. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.